Baruch 20, versículo 7. Não jurarás em nome do Eterno teu Elohim em vão, porque não livrará o Eterno ao que jurar seu nome em vão. Gente, se lembra que eu falei que a gente falaria que a gente peca todo santo dia e a gente nem percebe? É disso que eu estou Uhum. falando. E eu já vou para o final, e depois eu volto para o início. Por que o Eterno está dizendo que ele não livrará? Porque não livrará o Eterno ao que jurar em seu nome em vão. Por que o Eterno está dizendo isso? Porque jurar em falso é um dos pecados que nós cometemos e que não fazemos techuvá. O que é fazer techuvá? É se arrepender, é pedir perdão, é voltar-se para o Eterno e parar de fazer. Porque todas as vezes que a Valdilene fala, por exemplo, eu juro por Deus, esse é um exemplo muito clássico, tá? O que acontece? Eu estou jurando em vão, estou jurando falsamente, estou usando o nome do Criador com a finalidade de endossar aquilo que eu estou falando, levando em consideração que aquilo não é ou nem sempre vai ser uma verdade. Porque a Bíblia fala, seja o seu sim, sim e o seu não, não. O que proceder disso provém do maligno. Então, se eu preciso jurar, significa que a minha palavra ela não é verdadeira. E aí, o Rabbeinu Baia diz o seguinte: observamos um exemplo de punição que foi aplicada ao povo judeu, que fez um juramento em público, na questão lá de Juízes 20, versículo 9, de não voltar para casa até que tivessem punido os homens de Gibeá, por seu violento estrupo. Este juramento foi uma declaração pública na presença do sumo sacerdote Pinhais. Encontramos ali que o povo de Gileade, que não havia participado da expedição punitiva contra o povo de Benjamim, foi morto, homens e mulheres e crianças, porque desonraram um juramento feito publicamente. Então, olha só, pessoas que nem estavam presentes, que era Gileade, foi punido, por quê? Porque cadê aqui? Só um minutinho. Vamos lá, Juízes 20, versículo 6, 26, 28. Vamos abrir aqui. Deixa eu pegar o nome dele aqui bem bonitinho. Juízes 20, 26, 28. Enquanto você está procurando aí, Aham. o que acontece? Você falou, a gente está falando sobre não tomará o nome do Senhor seu Deus e fazer juramentos em vão. Eu acredito, mas que aqui no Brasil nós estamos, virou até que meio uma tradição. Seria uma tradição, meio que jurar em vão. Eu vou fazer isso. Porque eu juro em nome de Jesus. Virou meio que uma tradição. Eu acredito que às vezes a pessoa, às vezes não, a maioria das vezes, a pessoa nem está jurando, mas virou normal, como se fosse é como se fosse uma tradição mesmo falar isso, né? Então, às vezes sem essa noção, né? De tão forte é isso que a gente não sabe, a gente está descumprindo, né, o mandamento, devido a essa lei, essa aspas aí, tradição que foi criada, né? E tudo que Uhum. você jura em nome de Deus, eu juro em nome de Deus, eu juro. Eu É mesmo por não isso sabia. Eu não faço normal, porque eu nunca fiz, não tenho essa tradição, mas eu não sabia disso. É por isso que esse é um pecado que não livrará o eterno. Por como se tornou tão comum. Eu vou usar uma outra expressão, tá? Vou usar uma outra expressão. Se tornou tão banal. Uhum. Esse sabe, banal. Sabe aquela coisa banal? E o nome do Eterno é sagrado, é santo, é Uhum. kadosh, é santo, sabe? E se tornou Uhum. banal. Banal. É quando chama assim, banal. Banal. E aí não há santidade. Como é que ele vai se manifestar? Porque
a gente não faz santidade com o nome dele, por causa Uhum. dessa tradição banal. Entendeu? Então, assim, Finéias, ele fez um juramento dizendo que todo o povo de Israel, como um só, todas as tribos, como um só, eles agiriam como um só homem. Aí a tribo de Gileade, que não estava presente, jurou diante do sacerdote, né, em nome do Eterno. Aí Gileade, que não estava presente, teve lá homens, mulheres e crianças mortos. Por quê? Porque houve um juramento. Então, todas as vezes que a gente jura e a gente não cumpre, a gente está fazendo o quê? Pecando. Esse é um dos pecados que a gente faz, aspas, todo santo dia. E não haverá livramento, por quê? Porque a gente não se arrepende. Sabe? Assim, por que eu vou pedir perdão por ter bebido água? Uhum. Entende? Jurar em vão se tornou isso, beber água, se tornou um hábito. Uhum. Se tornou um hábito. Então não tem Exato. aquela. O coração não pesa mais, sabe? Então, assim, eu vejo as pessoas brincando, né? Ah, sangue de Noé, sangue de Yeshua, o sangue de Jesus tem poder, Deus nos livre, de maneira tão vulgar. Vulgar nesse sentido, não de vulgar de lascívia, luxúria, não. Assim, como se eu estivesse chamando o nome do gato, do Uhum. cachorro, do passarinho, da calopsita. Então, assim, não há mais uma santificação do nome do Criador, no sentido de, caramba, deixa eu usar o nome dele se realmente for válido. Sim. Sabe? Eu não estou chamando, eu não Verdade. estou falando da alface. Igual na feira, olha a alface! Lembrei da novela que tinha Tancinha, né? Não lembro o nome da novela. Olha os melão, melão! Parece que o nome do Eterno se tornou isso. E a gente, gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. O nome dele é santo. Os anjos estão lá o tempo todo, quando fala 24 horas por dia, é porque é para a gente entender. Mas eles estão 25 horas por dia, 30 horas por dia. Itaú 30 horas, né? É. Eles estão 30 horas lá dizendo Kadosh, 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 Kadosh. Só falam isso porque eles estão diante da santidade do Eterno. Então, olha, do fundo do meu coração, com muito amor e carinho, tome, pare, se arrependa hoje, peça perdão ao Senhor. Por exemplo, quando eu fui para o cristianismo, eu falava nome de alguns, como é que eu vou dizer? De algumas entidades do catolicismo, sabe? E aí eu orei para o Senhor me ajudar a parar de falar, porque era tradição, era normal, era comum. Não é comum, não é essa a palavra. Sabe quando você fala Um já. hábito, né? Ainda Um não é hábito, hábito, né? é uma outra palavra. Força de linguagem, força de expressão. Sabe quando já se tornou força de expressão? Aquele hábito que Sim. você já fala assim, pô, sai sem querer. E eu comecei a orar para o Senhor tirar, porque ele falou que tiraria dos nossos lábios o nome dos outros deuses, né? Então eu orei, parei de falar. Não falo mais. Então, da mesma forma que ele tirou dos meus lábios, sabe, o nome dos outros deuses, que não são deuses, né? Outros Elohims, de outros poderes, peça perdão hoje, se arrependa hoje. E peça ao Eterno para te mostrar todas as vezes que você jurar em vão. E jurar em vão Uhum. também está relacionado a uma coisa. Gente, quando eu fiquei no Paraguai por um período, as pessoas já sabiam que não ia fazer tal coisa, mas elas diziam que iam fazer. Do tipo, Elberson, amanhã às 3 horas a gente vai se encontrar, ok? E o Elberson fala assim, ok, já sabendo que não vai. Então, se você já Uhum. sabe que não vai cumprir com um compromisso, também peça ao Eterno para te ajudar a dizer, olha, não posso, não quero, não diga que vai, e na hora simplesmente não apareça, ou simplesmente dá uma desculpa esfarrapada. Isso é pecado. Isso é transgressão da Torá. Tá bom? Então, assim, ainda dentro desse tópico, outro exemplo onde a severidade do não cumprimento, de um juramento público é demonstrada foi o decreto do rei Saul. Olha só o que Saul faz. Ele diz o seguinte: olha, ninguém vai comer até
deixa eu ler aqui, é melhor, que ninguém provaria qualquer comida até depois da batalha contra os filisteus. 1 Samuel 14, 24. E Jonatas, o filho mais velho do rei Saul, que desconhecia o decreto de seu pai e o juramento público de aceitá-lo, provou um pouco de mel com toda a inocência. Apesar de Jonatã não ter ouvido a proibição do rei, de não ter ouvido a proibição, o rei iria executá-lo se o povo não tivesse intervido. Versículo 44 e 45. De qualquer forma, aprendemos daí que quando alguém viola deliberadamente o seu juramento, ou um juramento com o qual concordou, embora não tenha iniciado, está sujeito à pena de morte. Olha só que coisa interessante que me veio à mente aqui agora. Jonatas, Saul, quando fez um juramento, Finéias, quando fez um juramento dizendo que todo o povo, e a gente depois tem versículo aqui falando de Davi, né, que Davi comete um pecado também, e a casa de Davi receberia punição. Essas três situações, quando fala a casa de Davi, não está falando o Davi, os seus, vamos supor, os seus 5 filhos que estão ali com ele, não. Está falando da descendência. Quando fala casa, está falando de descendência. Ou seja, o fato de Davi ter jurado e não ter cumprido, a descendência dele pagaria, porque é o pecado até a 3ª e 4ª geração. E aí o que acontece aqui? Saul faz um juramento, Jonatas ia morrer. Ele não sabia. Gente, ele é culpado de quê se ele não sabia? Mas eu visito a iniquidade dos pais nos filhos. Então, assim, Finéias, lá o povo de Gibeá que não sabia, mas Gibeá falou, vai ser todos serão como um. Aqui entra um outro detalhe. Cuidado quando você fizer um juramento. Eu estou lembrando também, eu esqueci o nome do juiz, que falou, olha, o primeiro que entrar aqui em casa eu vou sacrificar, né? Que aí a filha dele entra e sim, ele não sacrificou, não imolou a filha simplesmente não se casou. E aí o que acontece? Se você puder, se conseguir achar essa referência para mim, Elba, eu te agradeço. Né? Está em Juízes, com certeza é Juízes. Ele fala assim, ó, o primeiro que entrar aqui em casa, eu vou oferecer ao Senhor. E aí a filha dele vai chorar, aspas, a sua viuvez, né, a sua virgindade, porque ela não ia casar. Então, olha só, aonde eu quero chegar com vocês, que aquilo que você promete não fica só em você. E se você não cumpre, aquilo que você jura em vão, não se finda em você. Ela vai até a sua geração, vai até a sua casa. E sua casa não está falando de você, seu esposo ou sua esposa e seus 2 filhos, não. Está falando da sua descendência. Poderá chegar nos seus netos, nos seus bisnetos, no seu tataraneto, no seu tataraneto. Então a gente tem que ter muito cuidado, tá ok? Conseguiu achar? Ainda não. Tá. Então, assim, mas o povo conhece, vocês podem procurar aí, tá, pessoal, em casa, tá bom? Então, assim, tome cuidado, tome muito cuidado quando você faz um juramento em vão. Bom, é digno de nota, deixa eu ver aqui uma coisa.